Fala pessoal, aqui é a Mari. Hoje, na cobertura de provas da Medway, vamos falar sobre os temas que podem cair de cardiologia na prova de clínica médica para vocês que estão prestando o R3. Então, o que a gente vai falar sobre isso? A gente vai falar de cardiologia. E sobre as miocardiopatias, o foco vai ser em cardiomiopatia hipertrófica e a amiloidose cardíaca. A amiloidose cardíaca é um tema que eu aposto que possa cair na prova da USP São Paulo. Sobre as pericardiopatias, a pericardite aguda com seu reconhecimento eletrocardiográfico e o tamponamento cardíaco é um tema muito batido e que pode voltar a ser cobrado. Sobre as valvopatias, a estenose mitral e a estenose aórtica são temas que podem ser cobrados. Por quê? Por que eu acho? Porque dá para cobrar com enfoque mais detalhado para o R3 de clínica médica. Sobre a insuficiência cardíaca, sempre cobrado tratamento, tanto a nível ambulatorial quanto em questão de descompensação. E um tema aí quente para as provas é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, por conta do aparecimento das novas drogas para o tratamento de CFEP. E hipertensão, como toda prova de R3, é cobrado mais as causas secundárias, a diferença entre urgência e emergência hipertensiva. A síndrome coronariana aguda, aqui uma aposta da Medway. Será que talvez caia os eletros e os padrões de alto risco? Saber o que é o padrão de alto risco que é equivalente supra e o que não é equivalente supra? Em relação aos taquiarritmias, fibrilação atrial continua sendo um tema muito cobrado, mas saber a diferença entre taquiarritmia supraventricular e taquiarritmia ventricular pode ser um diferencial. Sobre as bradiarritmias, vai ser o reconhecimento eletrocardiográfico, saber reconhecer uma bradiarritmia estável, instável também e a conduta. O pré-operatório. Pré-operatório com certeza é um tema quente para as provas da USP São Paulo. Tipo de cirurgia, o fluxograma de avaliação cardiológica, o manejo das medicações, o diagnóstico de IAM perioperatória e a profilaxia de endocardite pode ser aí um tema que vai ser cobrado. E vamos revisar alguns eletros, revisar algumas imagens ecocardiográficas que de uma forma ou outra pode cair na nossa prova agora de R3 de clínica médica. Então, vamos lá pessoal, vamos começar falando sobre as cardiomiopatias. E a primeira cardiomiopatia, primeiro eu divido a cardiomiopatia em hipertrófica, dilatada e restritiva. Sendo que o padrão clássico da cardiomiopatia hipertrófica que as provas vão cobrar é da cardiomiopatia hipertrófica. E o que a gente vê? É uma doença de herança autossômica dominante e que o paciente, em geral, a questão vai falar, é um paciente jovem, é um paciente que teve um histórico de morte súbita na família, tem um quadro de dispneia, dor torácica, de síncope durante o esforço. Então, a gente sempre vai pensar em cardiomiopatia hipertrófica. É verdade que, na prática, atualmente, eu vejo cardiomiopatia hipertrófica com diagnóstico em paciente até mais velho, mas na prova sempre vai ser o paciente jovem. E qual que é o padrão clássico da cardiomiopatia hipertrófica? É o que a gente está vendo aqui na imagem, é o padrão de septal assimétrica. Ou seja, o que a gente pode ver? É um padrão aqui do septo muito mais hipertrofiado do que a parede posterior. Então, a gente chama isso de septal assimétrica. E quando eu tenho a forma que não é tão clássica, mas quando acomete o ápice, a gente está falando na forma de Yamaguchi, então a forma apical. Essa daqui é um exemplo da cardiomiopatia hipertrófica, um exemplo das fenocópias de hipertrófica. Tem outras doenças, por exemplo, a doença de Fabry. Mas eu acho que o que pode cair na prova de R3 de clínica médica é hipertrófica. E qual que é o diferencial? Saber semiologia. Semiologia sempre vai ser cobrada de cardiomiopatia hipertrófica. E como é a semiologia? Eu quero que vocês decorem. Tudo que deixa o meu ventrículo esquerdo vazio vai aumentar o sopro. E é fácil a gente entender. Pensa bem, olha, eu tenho aqui o septo e aqui eu tenho a folheta anterior da válvula mitral. Quando o meu ventrículo está vazio, eles estão próximos. Se eles estão próximos, tem pouco espaço na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, o gradiente é maior, o sopro é maior. Então, tudo que deixa o meu ventrículo esquerdo vazio aumenta o sopro. Do contrário, se você tem um ventrículo esquerdo com mais sangue dentro dele, eles se afastam, o septo e a folheta anterior da válvula mitral, de modo que diminui o sopro. Então vamos para essa tabelinha para vocês entenderem. E com isso a gente decora uma forma mais fácil de entender. Valsalva. Quando a gente faz a manobra de Valsalva, a gente aumenta a pressão intratorácica. Se aumenta a pressão intratorácica, ele diminui o retorno venoso.
Então, se a gente diminui o retorno venoso, o que vai acontecer? O meu ventrículo fica mais seco, fica com menos sangue. Então, o septo e o folheto anterior se aproximam e o sopro aumenta. Do contrário, quando a gente faz a posição de cócoras, a gente aumenta o retorno venoso. Se aumenta o retorno venoso, o septo e o folheto se afastam. Então, a gente acaba diminuindo o sopro, certo? Precisa saber. Valsalva aumenta sopro em hipertrófica, cócoras diminui sopro em hipertrófica, certo? É o que vocês precisam saber de hipertrófica. Além disso, tratamento para o paciente sintomático é beta-bloqueador. E atualmente vem se falando uma droga que atua como inibidor da miosina a nível molecular. E que droga é essa? É o Mavacantem. Falou em Mavacantem, pelo menos em prova de clínica médica de R3, vocês têm que lembrar de cardiomiopatia hipertrófica, certo? Se de um lado a gente tem a cardiomiopatia hipertrofia, cujo exemplo clássico é a cardiomiopatia hipertrófica, de um outro eu tenho as doenças restritivas, cujo exemplo clássico é a amiloidose cardíaca. E como que a prova vai te dar para você pensar que é amiloidose cardíaca? Gente, eu acho que esse tema vai cair esse ano. A amiloidose cardíaca. É um paciente que tem insuficiência cardíaca. Ótimo. Ele pode ter cardiomiopatia restritiva, que é aquela dificuldade de relaxamento, alteração da complacência. Mas até aí você entenda como insuficiência cardíaca. Porém, vai ter outros sinais, assim, no enunciado, perdidos. Por que a questão vai falar de uma síndrome do túnel do carpo? Você entende? Então, assim, não é à toa que a questão vai dar uma síndrome do túnel do carpo. Equimose periorbitária, parecendo aqueles olhos de guaxinim, por conta de impregnação do amiloide mesmo. Sinal de Popeye, que é ruptura do tendão do bíceps. Que mais? Vai falar de uma alteração renal. Então, são vários achados que a questão vai falando. E paciente com insuficiência cardíaca, com todo esse achado sistêmico, você tem que pensar em amiloidose cardíaca. Beleza, mas o que você vai ver no eletro? Bom, primeira coisa, a amiloidose cardíaca é uma doença que você vai crescer, o músculo é maior. Então, assim, massa aumentada, septo aumentado, parede posterior aumentado. Você para e pensa, bom, se tem massa aumentada, tem septo aumentado, parede posterior aumentado, como que esse eletro estaria? Era para esperar sobrecarga ventricular esquerda. Mas olha o que a gente observa nesse eletro. O que a gente observa? Olha, totalmente com baixa voltagem. Então, assim, complexo pequenininho. Poxa, que doença faz isso? Uma dissociação entre o eletro e o ecocardiograma. É a amiloidose cardíaca. Quando ele falou isso, baixa voltagem no eletro e o eco com uma massa aumentada, septo, parede posterior aumentada, você tem que pensar nisso. Por quê? Porque o tecido amiloide ele não aumenta a parte elétrica, mas a massa no ecocardiograma vai estar aumentada. Quais são os outros achados, além dessa dissociação da baixa voltagem? É simulando aqui, ó, pseudo-S em V1, V2, V3, como se tivesse um infarto anteroseptal, mas nunca infartou o paciente. Você pode até fazer cateterismo, por exemplo, você vai ver que as coronárias pode ser que sejam normais. Então, esse sinal pseudo-S, mesmo sem infarto, é amiloidose cardíaca, certo? Bom, e que você vai falar assim, mas Mari, tá, me fala alguns exemplos do eco que você pode achar. Você já falou de septo aumentado, parede posterior. Quais são os achados que a gente vai ter que pensar em amiloidose cardíaca, que eu chamo de red flags? Bom, dissociação eletroecocardiográfica, já falei. Tá, aumento biatrial, tanto de átrio direito quanto átrio esquerdo. Textura granulosa do septo. Derrame pericárdico. Apical sparing or cherry on the top. Aqui eu gastando meu inglês. Mas vamos tentar entender o que são todas essas imagens? E aqui eu trago. Trago uma imagem ecocardiográfica e o que a gente pode observar? Olha só esse septo aqui, muito espessado. E essa parte mais branca aqui no centro do septo, eu vou chamar de aspecto hiperrefringente ou textura granulosa, certo? O que a gente observa também, ó? Átrio direito, átrio esquerdo aumentado, certo? Tá. E aqui não tem uma imagem clássica de derrame pericárdico. E o que é apical sparing? Bom, para vocês entenderem, é o strain, que são essa parte mais colorida. O que a gente vai tentar entender brevemente de strain para vocês que vão começar o R3? Bom, strain é um marcador precoce de disfunção ventricular. Então, assim, avalia a contratilidade, a deformidade. Em termos gerais, o que a gente vai entender? Que o vermelho é a parte que está normal e a azul é a parte que está alterada. Então, se a gente colocar, por exemplo, se a gente colocar aqui o coração, pega aqui o coração
Eu tô vendo aqui ele de cima. Achata esse meu coração. Bem no meio, o que a gente vai ter? É o ápice, concorda? Eu tô vendo aqui de cima. Então, no meio é o ápice. E esse ápice vai estar normal. Então, ele vai ficar vermelho, porque ele está normal. É o que a gente vê aqui, ó, na imagem. Vermelho normal, vermelho mais claro já está começando alterado e azul bem alterado. Então, o padrão de amiloidose cardíaca é um padrão com estreito longitudinal do tipo apical sparing, ou seja, polpa o ápice. E por que cereja é cherry on the top, cereja do bolo? Porque parece um bolo, concorda? Parece aquela cerejinha única no centro? Então, é isso. Falando em cherry on the top, você tem que falar em amiloidose cardíaca. Ok. E o que vocês precisam saber? Esse fluxograma, vocês precisam saber. O que acontece? A amiloidose cardíaca existe dois tipos. Um que é a amiloidose cardíaca, que vai ser por conta de doença hematológica, ou seja, é câncer, que a gente vai chamar de amiloidose AL. E o outro tipo vai ser a amiloidose ATTR, que não é câncer, que até a gente fala, um hematologista que trata, outro é cardiologista que trata. Mas basicamente assim, você achou, teve qualquer suspeita pelo eco, pelo eletro de amiloidose, você tem que obrigatoriamente descartar a parte de câncer. Então você vai ter que dosar imunofixação sérica e urinária, eletroforese de proteínas, e se vier positivo, a gente está falando de... Se vier positivo, a gente está falando de câncer. Daí, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, a gente tem que fazer uma biópsia de tecido periférico com a coloração vermelho Congo, que vai dar luz esverdeada, positiva, para afirmar a amiloidose cardíaca secundária a uma amiloidose AL. Quando a gente faz, deu negativo esse lado, a gente vai para o outro lado. Que daí, nesse caso, a gente está pensando em amiloidose cardíaca do tipo ATTR, que é a transtirretina. Nesse caso, o que a gente faz? Antigamente, a gente fazia biópsia endomiocárdica, mas com o tempo a gente observou que a cintilografia óssea com pirofosfato, ele é um marcador ósseo, marca gradil costal, é para marcar só osso, externo, gradil costal. Mas com o tempo, observou que nessa doença, o paciente marca o coração. Então, assim, se a gente tem uma captação igual do gradil costal, vou chamar de grau 2. Até mais, o coração está marcado mais do que o gradil costal, vou chamar de grau 3. E eu bato o martelo e falo que esse paciente tem amiloidose cardíaca do tipo ATTR. Se é ATTR, eu tenho que fazer o teste genético para ver se é mutante ou se é senil selvagem. Mas acho que até essa parte não vai cair. O que eu acho que pode cair deu todos os estigmas para você pensar em amiloidose cardíaca. Daí, o primeiro passo é descartar a parte de amiloidose cardíaca AL. Então, a gente tem que fazer imunofixação eletroforese. Certo, pessoal? Então, essa é a parte de cardiomiopatias. Agora, vamos brevemente sobre as pericardiopatias. Pericardite aguda, tem que saber a clínica. Qual que é a clínica? É aquela dor torácica que piora a inspiração, dor torácica do tipo pleurítica. Melhora quando a gente inclina o tronco para frente. E o que geralmente as pessoas vão cobrar? Vai mostrar um eletro. E geralmente o clássico já mostrar no estágio 1, que é aquele supradesnivelamento difuso, aqui, que vai poupar V1 e AVR com infradesnivelamento de PR. No estágio 2 vai tendendo a normalizar, 3 inverte T e no estágio 4 vai normalizar todo o segmento ST. Certo, pessoal? E o que mais que vocês precisam saber? Sobre pericardite aguda, os critérios diagnósticos. Às vezes o paciente precisa ter uma dor torácica típica ou ele no exame físico tem um atrito pericárdico. Alteração característica do elétrico, clássico em prova, supradesnivelamento difuso com infra de PR. E alterações no eco, visto um derrame pericárdico novo ou supostamente novo. E falando já sobre derrame pericárdico, quando pode evoluir para tamponamento cardíaco, qual é o sinal clínico, qual que é a tríade que a gente tem que lembrar? É a tríade de Beck, que é o quê? A gente vai ver hipofonese de bulhas, turgência jugular e hipotensão arterial. A gente sempre tem que pensar em tamponamento cardíaco. E o que o eletro a gente vai observar? Vamos observar baixa voltagem, porque um coração mergulhado no derrame pericárdico gera baixa voltagem, e alternância elétrica, então complexo demais e com menos amplitude, um maior, um menor. Por quê? Porque conforme aproxima do externo, o coração está dançando lá dentro, né? Então aqui o que a gente pode observar é um complexo totalmente de baixa voltagem, entendeu? Olha a baixa voltagem.
Aqui não está muito bem claro a alternância elétrica, mas a baixa voltagem está muito bem claro. E aqui numa imagem ecocardiográfica, o que a gente pode observar? Aqui, ó, isso tudo, esse preto aqui em volta, envolvendo o coração, ele é o derrame pericárdico. Não está a imagem, mas se a gente tiver o colabamento do átrio direito, do ventrículo direito e algum outro sinal, a gente pode pensar em tamponamento cardíaco, com a tríade de Beck associado no enunciado, certo? E terminamos pericardiopatias, vamos falar um pouquinho agora de valvopatias. Duas valvopatias que podem ser cobradas em prova. Por que podem ser cobradas? Porque pode cair detalhes. Então, para R3 de clínica médica, já vai cair detalhes. Então, estenose aórtica. Bom, quadro clínico clássico de estenose aórtica é o paciente que tem IC, síncope e dor torácica. Sendo que fala assim, o paciente tem estenose aórtica importante e está com sintomas de insuficiência cardíaca. Em geral, prognóstico 2 anos. Paciente tem estenose aórtica e tem sintomas de dor torácica, só dor torácica. Em geral, prognóstico de 5 anos. Então, esse valor de 2, 3 e 5 frequentemente pode ser cobrado. Eu não acho que vai ser cobrado porque é algo muito mais decoreba agora, né? E para R3, tem uma valvopatia que está associada a sangramento digestivo, é a estenose aórtica. E como que é o nome dessa síndrome? É a síndrome de Hyde. E a questão vai falar? Pô, o paciente tem uma válvula com uma estenose aórtica importante, tem um sangramento digestivo. Como assim? Bom, a válvula é tão estreitada que o que acontece? Ela é estreitada, daí quando o fator de von Willebrand passa, ocorre uma quebra desses multímeros, de modo a propiciar sangramento digestivo. Então daí a questão vai falar, vou lá tratar o sangramento. Não, na verdade, o tratamento é tratar a valvopatia aórtica. Então, assim, o enunciado de tudo isso, qual que é o tratamento? Trata a válvula aórtica. E no exame físico, ele vai dar um exame físico clássico de estenose aórtica, que é aquele sopro sistólico, diamante, que é crescendo e decrescendo, um pulso, que é parvus et tardus, e uma coisa que ele pode falar é o sopro de Galavadan, que é em foco mitral. Então, assim, o sopro piante em foco mitral de valvopatia aórtica não é porque tem uma doença mitral, porque é uma estenose aórtica importante que irradia o sopro para foco mitral. Certo? Então, Galavadan é um tema aí que pode ser cobrado. Ecocardiograma. Para R3, diferencia. Óbvio que eu não preciso saber muita coisa, velocidade, outros parâmetros. Mas o que vocês precisam saber é a área valvar. E assim, eu vou falando o que vocês precisam decorar. A área valvar menor que 1, com gradiente entre o ventrículo esquerdo e a aorta acima de 40, isso vocês precisam decorar. Óbvio que vocês não precisam saber o que é valvopatia discreta, o que é moderada, mas importante vocês precisam. Então, o que vocês querem que vocês decorem? Área valvar menor que 1 e gradiente médio entre ventrículo esquerdo e a aorta acima de 40. Isso é uma valvopatia importante. Tá. Daí, o que mais que vocês precisam saber? Qual que é o detalhe que pode ser cobrado agora? Que a gente vê muito nas discussões do dia a dia, na parte de cardiologia lá do setor, de estenose aórtica, o que pode ser cobrado? Bom, as valvopatias são classificadas em 4. Seja qualquer valvopatia, estenose aórtica, insuficiente, estenose mitral, tudo faz. A é o paciente que tem fator de risco. B, isso não precisa saber, mas só para vocês entenderem. A, fator de risco. B, é a valvopatia leve a moderada. C, valvopatia importante assintomática. E D, importante sintomática. Qual que é o detalhe? Na estenose aórtica, a gente tem algumas coisas. O D, que é o importante sintomática, a gente vai dividir em 3. O D1 é clássico. Bom, D1 vocês vão entender tranquilo. Bom, uma área valvar pequenininha, menor que 1, como se fosse uma mangueira. Aperta isso daqui. O gradiente sai super alto, a velocidade sai super alta. Bom, área valvar pequena, o gradiente é super alto. É fácil de entender. Beleza, área valvar menor que 1, gradiente médio acima de 40. É o clássico, D1. Aí começa a complicar. D2 é o famoso low flow, low gradient. Então, vamos lá. Bom, a área valvar é pequena, mas como que, que nem uma mangueira, como que esse gradiente entre o ventrículo esquerdo e a aorta é baixo? Como que pode ser? Uma área tão pequena, como que esse gradiente vai ser baixo? Vai ser baixo porque o meu músculo aqui embaixo, ele é fraco. Então, assim, o paciente tem fração de ejeção abaixo de 50. Assim, ele é fraco, daí a área pequena, daí o sangue que vai para cá, ele vai com uma velocidade menor. Então, qual que é a palavra-chave que pode cair?
ecocondobulta. Porque daí você vê como que tá esse seu músculo. Daí você vê esse músculo. Esse meu músculo melhorou, daí não precisa decorar esse negócio de reserva contraste, mas basicamente esse músculo melhorou, você olha como se comportou essa válvula. Bom, essa válvula continuou fechadinha mesmo. Bom, então essa valvopatia é importante. Essa válvula aórtica tá muito fechadinha mesmo. Tá. Ah, mas daí eu olhei essa válvula e falou, nossa, eu fiz melhorar esse músculo e a válvula abriu. Pô, então o grande problema, na verdade, era porque esse músculo tá fraco. Então essa estenose aórtica aqui não é importante, certo? Tá, daí você fez o ecocondobulta, mas esse ecocondobulta daí não melhorou esse músculo, não deu para avaliar. O que você vai ter que fazer? Daí nesse sentido, você vê como que tá o cálcio da válvula. Se tiver maior que 1.300 em mulheres e 2.000 em homens, indica intervenção. Não acho que vai chegar até aqui. Eu acho que vai chegar até o ecocondobulta para prova, ok? Mas só para saber. E agora, beleza, você entendeu. Ah, Mari, eu entendi. O clássico, área pequena, gradiente alto, esse é o clássico. O segundo, área pequena, o gradiente é pouco, porque meu músculo é fraco, daí eu vou fazer ecocondobulta. Beleza, daí eu entendi. Agora esse outro aí já não tô entendendo mais nada. Você não tá entendendo mais nada que eu vou ter que chamar de paradoxal, e de fato chama paradoxal. É uma área pequena, daí o gradiente é baixo, mas a força do músculo é boa. Daí você fica assim, o que é isso? É paradoxal, é paradoxal. Entenda isso. Mas para vocês entenderem, isso daqui está muito relacionado à geometria do meu músculo. É o meu músculo que talvez seja tão gordinho, tão hipertrófico, que o que cabe dentro dele, o volume sistólico, é pouco. Então assim, por mais que a força seja boa, a fração de ejeção seja boa, o volume sistólico é menor. Então ele passa com menor velocidade, com gradientes baixos. Daí nesse caso eu também vou olhar a válvula, vou olhar o score de cálcio. Se o score de cálcio estiver alto, eu vou indicar a troca valvar. Mas não se desespere. O que eu quero que vocês saibam com isso é saber. D1 é o clássico, a área valvar pequena, gradiente acima de 40. D2 é a área valvar pequena, mas o gradiente é baixo e a fração de ejeção é baixa, daí eu faço ecocondobulta. Acho que isso é a ideia. E quando a gente vai para o tratamento, muito vem se falando do tratamento de estenose aórtica, porque assim, ganhou destaque TAV. Quando eu tenho uma estenose aórtica importante sintomática, está indicado intervir. E intervir pode ser por troca valvar aórtica percutânea, que é a famosa TAV, pode ser por cirurgia e pode ser por balão. Daí, nesse caso, a TAV está ganhando destaque para paciente de intermediário ou alto risco e até mesmo por de baixo risco está falando-se na própria TAV. Mas, em geral, paciente jovem, Euroscore, STS baixo, que são de scores de risco cirúrgico, em geral ainda é cirurgia aberta. O intermediário alto risco, daí vai ser troca percutânea, tá bom? E é isso que eu queria que vocês soubessem de estenose aórtica. Estenose mitral um pouquinho mais rápido, quero que vocês saibam. Quadro clínico clássico é o paciente que tem dispneia e palpitação. No exame físico, vai ter aquele ruflar diastólico, que é um reforço pré-sistólico. Esse reforço pré-sistólico acontece pela contração arterial. Então, se a questão falou que não tem reforço pré-sistólico, é porque o paciente entrou em fibrilação atrial, que é um fator complicador de valvopatia mitral, em especial da estenose mitral. Sinal de gravidade, a válvula tão estreitada aumenta átrio esquerdo, repercute no pulmão, hiperfonese de P2, repercute no meu ventrículo direito, insuficiência de ventrículo direito. E qual que é o sinal, assim, na prova de R3 de clínica médica que vocês têm que dar uma lembrada? Lembrar da síndrome de Ortner. Sopro cardíaco, com rouquidão, compressão do nervo laríngeo recorrente, é a síndrome de Ortner relacionada à estenose mitral. E aqui está uma imagem ecocardiográfica que a gente consegue ver aqui um átrio esquerdo bem aumentado e aqui um padrão de taco de Rock, parece um taco de Rock, que é uma de valvopatia mitral de etiologia reumática. Mas o que eu quero que vocês saibam é a definição de estenose mitral importante, porque tudo importante a gente precisa intervir, que é a área valvar menor que 1 e o gradiente médio entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo acima de 10. Então eu já pedi para vocês decorarem duas coisas até agora de valor, né? Estenose aórtica, área valvar menor que 1 e gradiente médio maior que 10. Estenose mitral, área valvar menor que 1,5 e gradiente médio acima de 10. São os valores que eu pedi para vocês decorarem, certo? Tá. Paciente tem sintomas? Tratamento de estenose mitral leve e moderada vai ser furosemida e beta-bloqueador, certo? Agora, o paciente tem estenose mitral importante e tem que intervir. E quem dita a escolha? Aí um detalhe,
maior para a prova de R3 de clínica médica? É o score de Block Winks. O que é esse score? Esse é um score que você vai avaliar direitinho a válvula mitral. Você vai ver como está a mobilidade, o espessamento, o aparato subvalvar e o grau de calcificação. Cada ponto vai até 4, então 4, 8, 12, 16, se eu não estiver errado aí na matemática. Mas vai poder ser isso. Quanto menor o score, significa que é melhor. Quanto maior é pior. Então, padrão ouro, Winks Block menor ou igual a 8, você soma esses 4, tá? Menor ou igual a 8 vai ser por balão, vai lá e balona essa válvula que está fechada. Valor entre 9 a 10 a gente vai ter que individualizar. Por exemplo, grávida, paciente de alto risco, é óbvio que a gente vai tender a ir para um balão do que cirurgia aberta. E acima de 11, em geral, é cirurgia aberta de troca valvar mitral. Ou quando tem contraindicação, exemplo, o paciente já tem uma dupla lesão, tipo insuficiência mitral moderada é importante. Paciente que tem trombo no átrio esquerdo, não vai ficar cutucando, né? Porque a valvoplastia por catéter balão entra pelo átrio direito, perfura o septo, o átrio esquerdo e vai lá e balona a válvula mitral, certo? Tá. Terminamos as valvopatias, sabemos um pouquinho de Winks Block baixo, valvopatia por balão, Winks Block alto vai cirurgia aberta, beleza. Mas em geral, valvopatia, cardiomiopatia, tudo tem clínica de si, né? Vamos falar um pouquinho de insuficiência cardíaca nos próximos minutos. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é menor que 40. Levemente reduzida é aquela fração de ejeção entre 40 a 50. Preservada acima de 50 e melhorada, aquela que já foi abaixo de 40 e que subiu 10 pontos. Antigamente falava em recuperada, hoje preferimos falar em melhorada. Por quê? Porque falta a impressão de que recuperada eu posso tirar a medicação e não é bem assim, né? Bom, tratamento vai ser sempre cobrado. Tratamento ambulatorial, a gente tem que pensar na terapia quádrupla. Então, vai ser IECA-BRA, ou o famoso Entresto, sacubitril, valsartana, aqui sem conflito de interesse, beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e os inibidores de SGLT2. Inibidor de SGLT2 vai cair em prova, hein? Vamos lá. Um detalhe básico, assim, o que a gente tem que saber um pouquinho de Entresto, de sacubitril, valsartana? Ele é classe 1 para o paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e ainda persiste com classe funcional 2 a 3. Então, assim, pegou um paciente na primeira consulta, já está com classe funcional 2, fração de ejeção reduzida, você pode começar de cara o Entresto, sacubitril, valsartana. E daí, o que vocês têm que lembrar? O paciente que estava usando enalapril, você tem que fazer um washout de 36 horas. Então, 36 horas sem enalapril para poder começar o Entresto. Agora, losartana, valsartana, você não precisa. BRA, você não precisa de washout. Lembrar que quando você começa o Entresto, você não guia nada por BNP, porque ele naturalmente vai aumentar. Então, a conduta sempre é guiar por NT pro BNP. Aí pode ser algo cobrado em prova. No beta-bloqueador, lembrar quais são beta-bloqueadores, que é carvedilol, succinate, metoprolol e bisoprolol. Lembrar que atenolol não, certo? E aqui o fluxograma. No fluxograma, o que acontece? Então, assim, a gente já pode começar de cara com o Entresto aqui, ó. Entresto, paciente com classe funcional acima de 2. Mas, em geral, o BABA, então vai ser quádrupla. IECA-BRA, o Entresto, beta-bloqueador, a famosa espironolactona e o inibidor de SGLT2. Daí, o paciente persistindo sintomática, a gente tem que fazer o seguinte. Bom, paciente que tem fração de ejeção menor que 35, aí pode cobrar, viu? Fração de ejeção menor que 35, é sinusal, tem BRE com QRS acima de 150, aquela morfologia em torre característica, vamos ressincronizar. Por quê? Porque o meu coração do lado esquerdo é tão fraco que eles são dissincrônicos, lado esquerdo com o lado direito. Então, com ressincronizador, a tendência é a gente tentar fazer uma sincronia entre o lado esquerdo e o lado direito e melhorar sintomas. Raramente vai melhorar a fração de ejeção. Para o afrodescendente, para o paciente negro, aí vai bem a hidralazina nitrato. Lembrar que se também não melhorou, a frequência cardíaca persiste alta, acima de 70, em sinusal, tem a boa ivabradina. E lembrar das indicações de CTI, principalmente com fração de ejeção abaixo de 35%. E lembrar também de controle sintomático, a boa e a antiga digoxina ainda funciona para controle de frequência cardíaca. Certo? E a bola da vez é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Porque é um tema que pode cair.
Porque nos últimos 2 anos saiu o efeito de classe dos inibidores de SGLT2, com o estudo MPHOR Preserved e o Preserved e o Deliver. Então mostrou o efeito de classe dos inibidores de SGLT2. Mas aí a gente precisa decorar o score H2FPF, porque como todo score curto, ele é decorável. Então é um score da Mayo Clinic que estima a probabilidade de CFEP. São 6 parâmetros clínicos ou ecocardiográficos e que quando acima de 6, alta probabilidade de CFEP. Então quais são esses parâmetros? Eu tenho o peso, o IMC acima de 30 vai me pontuar 2 pontos e a presença de FA, seja paroxística, persistente, 3 pontos e os demais pontuam 1. Então hipertensão, e aqui estou falando em 2 ou mais drogas, 1 ponto. PSAP acima de 35, 1 ponto. Idade acima de 60, 1 ponto. E a relação E' acima de 9, 1 ponto. A relação E' acima de 9 me traduz aumento das pressões de enchimento, que é a característica da doença da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, somou 6 pontos, alta probabilidade de CFEP. Paciente que tem CFEP, o que a gente tem que fazer? Qual que é o tratamento? É tratar as comorbidades. É hipertenso, diabético, tem FA, vai tratando as comorbidades. Mas se hipervolemia, diurético de alça, que é a boa e velha furosemida, e na última diretriz europeia, agora que saiu em agosto de 2023, é classe 1, iniciar inibidor de SGLT2, independente se tem ou não diabético, ao paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá bom? E não tem uma redução de mortalidade. Ele diminui internação, diminui sintomas, mas é classe 1, certo? E por fim, de insuficiência cardíaca, temos que saber um pouquinho de insuficiência cardíaca descompensada. Eu tenho 4 perfis. O perfil hemodinâmico B é o quente e úmido, que é o clássico, que é o que a gente mais vê na emergência. Tipo C é o frio e úmido. Tipo A, quente e seco. E o tipo L é o que está frio e seco. Lembra que o seco versus úmido é questão de congestão. A questão vai falar congestão, estertor pulmonar, edema de membros inferiores, surgência jugular, refluxo hepato-jugular positivo. Perfusão ruim, frio, o que vai falar? Tempo de enchimento longo, confusão mental, oligúria, hipotensão. Então são algumas palavras-chave. E o que você tem que fazer em cada perfil? É fugir da inércia. Tem que pôr inibidor de SGLT2, vai pôr inibidor de SGLT2. Se cabe aumentar beta-bloqueador, aumente beta-bloqueador. Letra B, o perfil B, vasodilatação e diurético terapia. Então, furosemida e vasodilatar. Depende se vai vasodilatar VO ou endovenoso. C depende muito do pressão arterial sistólica. Se estiver muito baixo, obviamente vai ter que entrar um vasopressor. Se estiver entre 70 e 90, cabe aí um inotrópico. E pressão acima de 90 vai caber diurético e vasodilatador com cautela e o inotrópico, certo? Então, C depende muito da pressão arterial sistólica. O L é o famoso volume, lembrando que o paciente que tem fração de ejeção reduzida, tomar cuidado com o volume, porque logo um L vai evoluir para um perfil, por exemplo, de congestão. Então, toma cuidado, vai fazendo alíquotas menores de 250. Tá, e aqui tá o resumo para vocês de tudo que eu já falei sobre os perfis hemodinâmicos de C descompensado. Vale aqui um print, pra gente relembrar que pode ser sempre cobrado em provas de R3 de clínica médica. Beta-bloqueador, o que eu vou fazer? Bom, perfil A, B e D, mantém. Perfil C vai depender. Se eu tiver sinais de hipoperfusão, mas com uma pressão boa, eu vou reduzir em 50% a dose. Agora, se eu tiver, obviamente, choque cardiogênico e hipotensão, daí eu suspendo o beta-bloqueador, certo? É isso que vocês precisam saber de IC. Então, vamos falar rapidamente de hipertensão. Hipertensão não vai cobrar o beabá, o tríade de ouro. Vai cobrar algumas situações. Qual que é a meta? Bom, paciente de alto risco, essa meta é 130/80. Coronariopato também toma cuidado, não posso baixar tanto, tem que ser sempre acima de 120/70, que eu dependo da diástole para o enchimento coronariano. Em relação ao controle, o que a gente pode classificar? O paciente que está usando 3 ou mais drogas é o hipertenso resistente, mais que 5 vai ser o hipertenso refratário. E quando tem essa situação, a gente sempre tem que pensar em secundarismo. Quais são os secundarismos que pode ser cobrado em prova? Renovascular, hiperaldo primário, fel paraganglioma e síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que é a principal causa. Mas falando um pouquinho rapidamente sobre renovascular, sempre tem aquela estratificação, homem mais idoso versus mulher mais jovem, estenose
Proximal versus estenose distal. Estou falando em aterosclerose versus displasia fibromuscular. Então, são sempre alguns alertas para a gente identificar a etiologia da hipertensão renovascular. O diagnóstico, o hiperaldo secundário, Doppler de artérias renais. O padrão ouro é a arteriografia. O tratamento vai depender se é aterosclerótico ou se é displasia fibromuscular. Se é aterosclerótico, em geral vai ser clínico. Se vai ser displasia fibromuscular, em geral vai ser angioplastia com balão, certo? Em relação a hiperaldo, o que a gente tem que pensar? A tríade. Embora a gente não veja tanto na prática, a tríade, hipertensão resistente, hipocalemia e alcalose metabólica. Em relação a fel e paraganglioma, qual que é a tríade? Que a gente também não vê tão assim, na prática de forma esdrúxula. Tríade, cefaleia, sudorese e palpitação. E lembrar que fel e paraganglioma, o diagnóstico de triagem, catecolamina, metanefrina urinárias e plasmática. E o tratamento antes da cirurgia, a gente bloquear o alfa antes de bloquear o beta, certo? Tratamento, o trio de ouro, acho que a gente não vai ser tão cobrado, que já é muito mais para acesso direto, que é tiazídico, bloqueador de canal de cálcio e Ecabra. Daí a quarta droga de escolha vai ser sempre espirulactona, não vai ser beta-bloqueador, certo? E diferenciar o que é urgência e emergência hipertensiva. Se tem lesão de órgão-alvo, é emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva tem que ser tratada em UTI e tem que baixar a pressão de forma adequada. Então vamos lá, lesão de órgão-alvo, emergência. A gente baixa a sistólica reduzida em 20 a 25% em minutos a 1 hora. Nas próximas 2 a 6 horas, reduz a sistólica em torno de 160 e a diastólica em torno de 100. E só você vai querer normal em torno de 24 a 48 horas. Então toma cuidado para não baixar de forma muito agressiva, exceto em algumas condições. Bom, AVC, você precisa de uma pressão de 185 e 110 para o paciente que é candidato a trombólise. E para o paciente que não é candidato a trombólise, é 220 por 120, até, né, 220 por 120. Para o paciente que tem dissecção de aorta, óbvio que eu vou controlar a pressão, que vai ter que baixar mais a sistólica em torno de 100 a 120. E aqui está um exemplo que eu posso ver de dissecção de aorta. Olha só o que a gente está vendo aqui, ó, na aorta, a gente observa aqui esse flapping de dissecção. A gente pode ver aqui um pouquinho mais baixo esse flapping de dissecção. E o que a gente faz na estenose aórtica? Baixa a frequência, em torno de 60, e baixa a pressão. Lembra, a gente sempre usar o beta-bloqueador antes, para a gente não fazer uma taquicardia reflexa, se a gente baixa muito a pressão antes, tá? Então o metoprolol vai vir antes do famoso nipride, certo? Aqui a classificação de dissecção de aorta, que vira e mexe pode ser cobrado. Então, por exemplo, quando a gente tem acometimento de aorta ascendente, vamos chamar de Stanford A. Aorta só descendente, Stanford B. Daí sempre fica aquela coisa no pronto-socorro, né? Aquela briga. Se é Stanford A é do cirurgião torácico cardíaco, se é Stanford B da cirurgia vascular. E errado não tá, né? DBQI1 acomete tanto o arco quanto a parte descendente. DBQI2 acomete só o arco. E DBQI3 corresponde ao Stanford B. Lembrando que A é cirúrgico imediato e B tenta um tratamento mais conservador. Acabamos aqui, fizemos uma boa revisão de hipertensão, as suas urgências e emergência. Vamos para a síndrome coronariana aguda. E o que pode cair de diferencial em prova de R3 de clínica médica? São os padrões de alto risco. Existem os padrões de alto risco que é equivalente supra, que exemplo é o bloqueio de ramo esquerdo novo, que na prática é muito difícil de ver. A maioria do bloqueio de ramo esquerdo vai ser mais antigo mesmo. E esse padrão de Winter. O que é esse padrão de Winter? É um padrão que sugere lesão de DA proximal. O que a gente observa é que essas ondas T aqui, ó, pontiagudas na parede anterior. A gente observa também esse infradesnivelamento aqui, na parede inferior. Então, Winter é um equivalente supra. O que significa equivalente supra? É discutível, mas, em geral, a maioria dos especialistas vão concordar. Winter é equivalente supra. Se chega para você num pronto-socorro, na UPA, que não tem cateterismo, tem que trombolizar. Essa é a mensagem. Isso é ser equivalente supra, ok? Tá. Agora chega equivalente não supra, mas de alto risco. O que é isso? Bom, vamos ver esse eletro. Eu tenho um supra de AVR, olha só esse AVR aqui, ó, suprado, com infradifuso. Vamos contar quantos infra eu tenho? Bom, eu tenho aqui, acho que aqui tem um infra,
2 infras, 3 infras, 4, 5, aqui ó, 6, já foram 6 pelo menos, concorda? 6, 7. Então assim, supra de AVR com infradifuso é o que a gente chama de isquemia circunferencial, que sugere lesão de tronco ou DA proximal. Ele é um equivalente não supra. Chegou isso na UPA, você vai trombolizar? Se você só tiver trombólise e não tiver CAT, você não vai trombolizar. Então é supra de AVR com infradifuso, é um equivalente não supra, não se confunda, ok? É óbvio que é de alto risco, quanto mais cedo você ir para o cateterismo, melhor. Wellens também é um equivalente não supra. Tem o tipo 1, que é o que a gente observa aqui, é um padrão de plus-minus, V2 em geral. E o tipo 2, que a gente observa, é uma onda T invertida de padrão simétrico, certo? Sugere lesão de DA proximal também. Supra, igual terapia de reperfusão, se vai ser trombólise ou se vai ser angioplastia primária. Porta-agulha, trombólise, 30 minutos, tempos. Porta-balão com hemo disponível, 90 minutos. Porta-balão com hemo, você vai precisar transferir, 120 minutos. E quando você fez a trombólise química, qual é o critério de reperfusão? Redução do supro mais de 5%, melhora da dor e arritmia de reperfusão. Não teve critério de reperfusão depois de uma trombólise química. Qual que é a conduta? Angioplastia de resgate. Então não confunda o conceito de angioplastia primária com angioplastia de resgate. Quais são os diagnósticos diferencial? Aqui eu tenho uma imagem do quê? De Takotsubo, que acontece em mulheres pós-menopausa submetidas a um estresse emocional. Quando eu vou para o cateterismo, não tem lesões coronarianas, mas quando eu faço a ventriculografia, o que eu observo aqui? Eu tenho aqui um balonamento apical e aqui uma hipercinesia basal, certo? Qual outro diagnóstico diferencial? Tem supra, eu vou para o CAT e vejo, na verdade, um vasoespasmo. E qual que é a conduta? O tratamento é com nitrato, bloqueador de canal de cálcio, e eu devo evitar o beta-bloqueador que pode propiciar o vasoespasmo. Qual que é uma intoxicação que geralmente pode fazer isso? É a intoxicação por cocaína. Beleza, terminamos a parte síndrome coronariana, vamos para as taquiarritmias. Ai, Mari, que não sei, agora já tô até cansada. Bom, mas taquiarritmias pode cair FA, que realmente é a arritmia mais comum que a gente vê na prática, mas diferenciar supraventricular de ventricular. Daí eu tenho 3 critérios, Brugada, Verechei e Santos, que vocês precisam saber o beabá. Brugada é muito mais para nós que já somos cardiologistas, eu acho que ele é muito mais prático para quem já é cardiologista. Mas é o seguinte, então assim, se você não, ausência de RS nas precordiais, se você falar que é sim, é TV, essa é a ideia. Se tiver dissociação atrioventricular, é TV. Mari, não consigo decorar a Brugada, não vou para a prova. Beleza, não vai para a prova com Brugada. Mas tem outros critérios que fica mais fácil. Verechei. Você vê um R positivo em AVR, então é só, você não precisa saber tudo isso não. O que eu quero que vocês saibam é isso daqui, ó. R inicial em AVR, olha a onda é positiva em AVR. Então, ó o R aqui. Então é TV. É o que eu quero que vocês saibam de Verechei. R inicial em AVR, TV. Porque às vezes você vai matar a questão só com isso, tá? Mas o que se vale a pena um decorar para ficar mais fácil de você identificar é o de Santos. Então, de Santos, você vai ver a derivação D1, D2, V1 e V6. 4 negativa, TV. 3 negativa, TV. 2 dessas 4 são negativas, o que inclui D1 ou V6, vai ser TV. Então, vamos lá para tentar entender melhor. Não preciso ler o enunciado, vamos lá direto. Olha só, o que a gente precisa observar? Ó, D1, D2, V1 e V6. Então, vamos lá. D1, nossa, Maria, não tô entendendo mais nada. Ó, D1 tá positivo ou tá negativo? Ai, mas Maria, eu não sei nem o que é positivo ou negativo. Uma dica, assim, o que tá com a ponte, o mais pontiagudo é o que tá direcionando se é positivo ou negativo. Então, vamos lá. D1 tá positivo, então não é. Mas D2, ó, qual que é mais pontiagudo? Aqui de cima ou esse daqui, ó? Esse daqui. Então, tá negativo. D2 negativo, certo? Então, já vimos D1, D2 e agora vamos lá, V1 e V6. Então, a gente já tem um negativo, hein? Ó, V1 é positivo, concorda? Ó, positivo. Agora V6. V6 aqui, ó. Olha a V6, a imagem negativa aqui. Puxando para baixo. Então, você tem D2 negativo, V6 negativo, fechou a TV, certo? E o que você faz? Estável, a boa e velha amiodarona. Instável, você precisa cardioverter. Ai, Mari, agora chegou esse eletro. Esse eletro pode ser que caia na prova. O que estamos vendo aqui?
Vamos ver, ritmo irregular, olha, o RR totalmente irregular. E nesse daqui, o que a gente pode observar? O alentecimento inicial, uma onda delta. Então, aqui, ó, consegue ver talvez aqui melhor. E isso chama FA pré-excitada. A conduta é imediatamente a cardioversão. Por quê? Porque eu tenho um paciente com risco de evoluir para a fibrilação ventricular. Então, talvez esse diagnóstico eletrocardiográfico e conduta possa cair na prova de R3. TAC supra. O que eu estou vendo aqui? Olha, TRN. Eu vejo aqui em D2 um pseudo S, parece um S. E aqui em V1 parece um R', pseudo R'. Então, é taquicardia por reentrada nodal. Estável, manobra vagal. Adenosina 6, adenosina 12. Em último caso, cardioversão elétrica. Instável, cardioversão elétrica sincronizada. Certo? E lembra sobre a sedação e avisar o paciente, né? Obviamente. Fibrilação atrial, o beabá de fibrilação atrial. No pronto-socorro, o que vamos fazer? A gente sempre tem que avaliar. Tem sinais de instabilidade, vai ser cardioversão elétrica imediata. O paciente está estável, eu avalio. Então, assim, eu tenho o conhecimento, durou menos de 48 horas, eu posso cardioverter. Aqui tá errado, gente, é menos de 48 horas. Mais de 48 horas, ou o tempo tá desconhecido, faço um eco transesofágico. Por que a gente faz o eco transesofágico? Porque eu tenho que descartar se tem trombo, certo? O eco transesofágico disponível sem trombo, se você não tiver trombo, você pode cardioverter. Eco transesofágico disponível e com trombo, você precisa anticoagular antes de cardioverter. Se o eco não tiver disponível, transesofágico, você tem que primeiro anticoagular. Então, anticoagula 3 semanas para depois cardioverter. E a anticoagulação depois da cardioversão vai ser guiada pelo Chades-Vasque, que vocês precisam ter decorado. Chades-Vasque vai avaliar insuficiência cardíaca, hipertensão, idade acima de 75 anos, diabetes, AVC, doença vascular, idade entre 65 e 74 anos e sexo feminino. Acima de 3 para as mulheres, anticoagulação, acima de 2 para os homens, anticoagulação, certo? E lembra que, independentemente do Chades-Vasque, algumas condições na presença de FA você tem que anticoagular. Quais são elas? FA valvar, quando eu falo em FA valvar, estou falando em estenose mitral moderada, é importante. Miocárdio não compactado, hipertrófica, hipertiroidismo e amiloidose. São condições que, independentemente do Chades, você anticoagula pelo alto risco tromboembólico. Bradiarritmia. Bradiarritmia é um beabá. Vamos lá, então. PR acima de 200 milissegundos. O que eu tô aqui diante desse eletro? Tô diante de um BAV de primeiro grau. Próximo. Que eu tenho aqui, ó, um PR, ó, vamos ver. PR aqui vai aumentando. Você tá vendo que tá aumentando o PR, ó, até bloquear. Isso daqui é um BAV de segundo MOPS 1 com fenômeno de Wenckebach. Próximo. Vamos lá, aproximar aqui para ficar mais fácil. PQRS, aqui ó, PQRS, do nada bloqueio. BAV de segundo MOPS 2 não tem o fenômeno de Wenckebach. Próximo. Tem um PQRS, uma P que não conduz. PQRS, uma P que não conduz. Então, a gente tem uma BAV 2 para 1. A cada 2, 1 conduz. Próximo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma total dissociação, ó. Aqui os P's e os R, totalmente dissociado. PP com RR. Então, a gente está diante de um BAVT, certo? Então, quase acabando, o último grande tema, pré-operatório. Pré-operatório é saber os conceitos de cirurgia. Cirurgia de emergência tem que ser resolvida em horas. Urgência, horas a dias. Eletiva, posso resolver em meses. E time sensitive, o grande conceito é a cirurgia oncológica. Que se eu demoro muito, a cirurgia vai deixar de ser curativa, vai deixar de ser irressecável, certo? Mas o fluxograma de avaliação cardiovascular vocês precisam saber. Por quê? Porque é muito fácil e vocês respondem direto, ó. São 3 perguntas. A primeira é, urgência, emergência? Se sim, vida que segue, vai ter que operar. Não sou eu, cardiologista, que eu vou bloquear uma apendicite supurada porque o paciente tem uma estenose aórtica importante. Vai morrer da apendicite, certo? Então, assim, esse daqui tem que liberar mesmo. Tá. Não é urgência ou uma emergência? A segunda pergunta que eu faço é, esse paciente tem uma condição cardiovascular grave descompensada? Se sim, eu tenho que adio a cirurgia e eu resolvo a condição cardíaca primeira. Se não, eu estratifico o risco. Daí, uma forma pode ser LI, ACP, EMAPO. Vale a pena decorar LI, que o LI é mais fácil, ok? E quais são as condições cardiovasculares graves?
São algumas que é fácil. Bom, ninguém vai operar uma hérnia umbilical eletiva por conta de um paciente que teve uma síndrome coronariana aguda semana passada. Paciente que tem doença instável da aorta, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, IC classe 3 e 4, angina 3 e 4, BRAD TAC instável, hipertensão descontrolada, FA de alta, hipertensão pulmonar. Então, são condições que a gente para. Então, o que vocês querem, precisam saber do fluxograma? 1, é urgência, emergência? 2, tem alguma condição descompensada? 3, estratifica o risco, certo? Medicamento, o boa velha aspirina, o boa velho dupla antiagregante. O que eu faço? Primária caiu por terra, suspende mesmo, suspende para cirurgia. Secundária vai manter, exceto em 2 cirurgias. Ressecção transuretral de próstata e neurocirurgia, que nesse caso eu preciso suspender independentemente, certo? Agora o paciente está usando dupla antiagregação e tem stent ou síndrome coronariana recente, como que é esse manejo? Bom, se eu puder adiar a cirurgia, ótimo, melhor coisa. Não podendo adiar e o paciente tiver baixo risco de sangramento, eu mantenho a dupla antiagregação. Não podendo adiar a cirurgia, o paciente tiver alto risco de sangramento, eu vou manter o AS e eu suspendo o segundo antiagregante. Em geral, o clopidogrel, que vai ser mais cobrado, 5 dias, o prasugrel, 7 dias, e o ticagrelor, falava-se em 5 dias, hoje já até se fala em 3 dias, tá? Então, esse é o conceito de medicamento. Qual outro medicamento que pode cobrar? Anticoagulante, né? Anticoagulante. Qual que é a situação que eu preciso fazer? É a ponte da varfarina para heparina. São casos de prótese metálica que eu não posso deixar de anticoagular, evento embólico recente, trombofilia grave, FA com Chase super elevados. Daí, nesse caso, eu preciso fazer a ponte. E como que eu faço? Suspende a varfarina, aguarda o NR abaixo de 2. Abaixo de 2 inicia não fracionada ou baixo peso e opera com NR menor que 1,5. Suspende a não fracionada 6 horas antes, abaixo o peso 24 horas antes da cirurgia. E após 24 horas da cirurgia, você pode reiniciar se a hemostasia adequada. Tá, falamos um pouquinho de fluxograma, um pouquinho dos manejos que pode ser mais cobrado e o IAM perioperatório, aí um tema quente. Bom, aumentou troponina, depois cirurgia já é infarto. Não, isso é injúria. Então assim, para a definição de infarto perioperatório, preciso de um aumento, então aqui ó, o aumento ou queda típica da troponina, com um dos seguintes: ou o paciente tem sinais e sintomas compatíveis com isquemia, ou tem uma onda patológica, alteração sugestiva de isquemia, ou tem uma alteração provavelmente nova no ecocardiograma segmentar. Daí, nesse caso, eu estou diante de IAM perioperatório, certo? Fora isso, tem várias condições que aumentam a troponina. O próprio injúria renal, hipovolemia, hipotensão, são algumas das situações. A própria infecção pode aumentar a troponina, certo? Então, nem tudo que aumenta a troponina no pós-operatório é IAM, tá? Endocardite. Endocardite são 2 perguntas que você faz. Primeiro, esse procedimento tem risco? Segundo, o paciente tem risco? Se os 2 for sim, você tem que fazer profilaxia. Se um deles for sim e o outro não, questionável. Se os 2 for não, não faz sentido fazer a profilaxia, certo? E como que a gente faz a profilaxia? Odontológico, amoxa 2 gramas 1 hora antes. Para trato geniturinário gastrointestinal, vai ser a boa AMP com gentamicina, certo? Vamos acabar aqui um beabá, um bate-bola dos eletros com ecocardiogramas que vocês precisam saber. Então aqui eu tenho uma alternância elétrica complexo de menos, mais amplitude. Estamos junto com uma imagem ecocardiográfica com esse em preto em volta do coração, derrame pericárdico, com paciente que tem hipofonese, turgente jugular, hipotensão, estamos pensando em tamponamento cardíaco. Paciente que para você, que chega, tá com uma imobilização prolongada, dispneia súbita, o que ele apresenta no eco e no eletro? Um S1, Q3, T3. E no ecocardiograma, esse padrão aqui, ó, do septo retificado, um formato D-shape. A gente está pensando em TEP. E tem um outro sinal que eu não coloquei aqui a imagem, que é o McConnell, que é hipercinesia do ápice. O ápice está batendo bastante em relação às outras paredes. Também sugere TEP. Próxima imagem. Paciente com falta de ar, edema de membro inferior, turgência jugular, bate lá um ultrassom pulmonar, a gente vê essas linhas, que são as linhas B de Kerley. Então, o que a gente está diante? De edema agudo, pode ser de C, perfil B, edema agudo de pulmão, certo? Próximo, paciente que tem uma síncope.
que é esse eletro? E o que a gente observa aqui? Parece uma barbatana de tubarão, alguns mais fofinhos falam golfinho. Então esse é o padrão de Brugada. Viu esse eletro? Tem síncope. Então sempre pensar em Brugada. E aqui nos outros tipos a gente vê até um padrão de sela, ó. Tipo sela de cavalo, certo? Próximo. Viu PR curto e esse alentecimento inicial, onda delta, pré-excitação. Pensar se o paciente tiver clínica, Wolff Parkinson White. Viu esse eletro que tem bloqueio de ramo direito com BDAS, ó, o AVF negativo, o D3 negativo, mas até mais negativo do que o D2, BDAS. BRD, BDAS, um ecocardiograma com esse aneurisma de ápice, ó, essa pontinha aqui. Então, a gente está diante de um paciente que pode ter chagas. Então, o que eu quero que vocês saibam e concluímos agora, quase 1 hora, extrapolamos um pouco o tempo. Raciocínio clínico. Foco sempre vai ser de raciocínio clínico. Algumas palavras soltas que vai fazer você lembrar de tal doença. Imagem de eletro e eco. Sempre vai estar tentando correlacionar, porque você vai fazer R3 de clínica, você não vai fazer provas de acesso direto. E o foco sempre, no final das contas, vai ser no tratamento para a USP São Paulo. Você conseguiu achar aquelas palavras-chave, viu o eletro-eco e o foco vai ser no tratamento. Boa prova, pessoal. Espero vocês lá na cardiologia, quem for fazer cardiologia.